Você sabe o que é politereftalato de etileno? Bem, esse trava-língua faz parte da nossa vida. Inclusive, você pode estar utilizando neste exato momento. Politereftalato de etileno é o nome científico dado ao tão conhecido PET, um poliéster polímero termoplástico que chegou ao Brasil em 1988, sendo utilizado primeiramente na indústria têxtil. A partir de 1993, passou a ser fortemente utilizado em embalagens de medicamentos, cosméticos, produtos de higiene, de limpeza, e hoje ele é mais conhecido em forma de garrafa, aquela que armazena refrigerantes, águas, sucos. Compramos, consumimos e descartamos em ritmo acelerado. Segundo o Sempre, no Brasil, cerca de 9 bilhões de garrafas PET saem todos os anos das fábricas e vão direto para a nossa casa, onde o produto armazenado é consumido e as embalagens... Jogo fora. Bom, o que o Fernando e a maioria das pessoas não sabem é que, ao descartarem as embalagens dessa forma, estão contribuindo para um grave problema. O PET não é um material biodegradável, ou seja, se não for descartado e reciclado corretamente, pode permanecer na natureza por cerca de 400 anos. O programa Biosfera está no ar pela sustentabilidade do planeta. Ninguém tem dúvida dos inúmeros benefícios que as embalagens trazem para todos nós. Não dá nem para imaginar como seria a nossa vida sem essas belezinhas. Afinal, as embalagens trazem para nós conforto, praticidade, proteção, segurança, mas após consumirmos o produto armazenado, nem sempre sabemos que destino dar a elas. Às vezes, até sabemos, mas... dá trabalho. Você tem uma comodidade e essa comodidade, ela cobra um preço. Então, como consumidor, não tem outra maneira de agir a não ser separando os materiais dentro de casa. E aí, onde entregar esse material? Depende. Por exemplo, quase todo grande supermercado hoje já tem dentro do seu estabelecimento um ponto de entrega voluntária. A pessoa foi ao mercado, comprou o produto, trouxe para casa. Ela não vai ter que voltar lá para repor o estoque de casa? Não vejo grande problema em levar essa embalagem de volta para o mercado. Você tem um ponto de entrega voluntária na rua? Leve esse produto até um ponto de entrega voluntária. E eu tenho quase certeza que passa um catador ali com frequência. E por falar nisso, a reciclagem movimenta esse mercado, gerando emprego e renda. As cooperativas de catadores e também as empresas que transformam esses materiais em matéria-prima novamente têm crescido muito. E os benefícios sociais e ambientais são incalculáveis. Conforme levantamento da Associação Compromisso Empresarial para a Reciclagem, Sempre, no Brasil, o faturamento das cooperativas de catadores cresceu mais de 100%, com ganhos de produtividade que superam 50% em tonelagem dia no período de 2010 a 2014. Essa reciclagem, ela acabou fazendo surgir, né, todo um novo setor industrial. Então, além do setor industrial, que é o que produz as embalagens, você tem um setor que não é paralelo, mas ele é conjugado e que recicla essas embalagens e transforma em diversos produtos. Essas garrafas, elas no pós-consumo, naturalmente, elas são recuperadas através de vários agentes, principalmente de catadores e cooperativas de catadores, que transferem esse material, às vezes através de comerciantes, às vezes diretamente, para as empresas que fazem a reciclagem. Não é só por meio de cooperativas que é possível reciclar esses materiais. Existem N formas de reaproveitar aquilo que aparentemente é lixo. Quer saber como? Então vem com a gente. Muito bem, gente. Nem entrei no ritmo, né? Olha só, vou apresentar você o Pito Leal, que é músico, arte educador, é responsável pela confecção de todos esses instrumentos aqui. O que a gente tem aqui, Pitu, de material que você já coletou aí pelas ruas para confeccionar esses instrumentos? Na verdade, assim, a intenção desse meu
trabalho, desse projetinho, é a reutilização de um material que é descartado. Olha isso aqui. Pelas pessoas, né? Então eu comecei a pegar esse material que é descartado, lata, pedaço de ferro, e utilizar a sonoridade dele. Então isso já vem há anos, desde criança, né? Na época eu não pensava muito na coisa do ecológico, Sim. né? Mas depois eu vi que passando pelas nossas ruas, tudo aquilo jogado, muito lixo, coisas que não deveriam estar ali. Sim. Então eu comecei, como é o caso desse material que eu comecei a usar PET como superfície sonora, eu comecei a ver como é que eu poderia usar esse material e mostrar para as pessoas que é possível usar de uma outra forma. Todo aquele material que poluiria os terrenos baldios, as ruas, imagens de rios ou se acumularia nos imensos aterros sanitários, Pitu transforma em música, arte, história e, acima de tudo, educação. E convida crianças e jovens de várias idades a olhar para o mundo de uma maneira diferente. Segundo a Associação Sempre, Compromisso Empresarial para a Reciclagem, do total de lixo produzido por dia no Brasil, 200 mil toneladas são de garrafas PET, uma das embalagens mais utilizadas no mundo inteiro. O descarte faz parte da história da humanidade. Mas conforme avançamos no conhecimento, tanto intelectual quanto tecnológico, encontramos formas de tornar essa prática menos danosa ao meio ambiente e a nós mesmos. Muito do que descartamos é absorvido pela natureza, porém, nem tudo, como o plástico, ela consegue absorver. Por isso, o nosso papel é agir de maneira consciente, de forma responsável em relação aos nossos descartes. Porque a Terra é o nosso bem coletivo, cuidar dela é se preocupar com o outro. E por falar em se preocupar com o outro, hoje você acompanha uma combinação muito interessante. Reciclagem, inclusão, criatividade, música e cidadania. Como que é o teu trabalho com as crianças aqui na comunidade? Então, o principal é o foco do cuidado com o meio onde a gente vive. Sim. Melhorar o visual da comunidade. É difícil fazer esse trabalho, porque a cultura que ele já vem tendo em casa já do descarte, né? Do descarte, entendeu? Sem importar onde. Aquele que vem com foco aqui em música, a gente consegue botar a disciplina da música nele. E através da disciplina da música a gente vai trabalhando a parte educacional dele. Porque a música, ela exige primeiro que você ouça, fale ou execute na hora certa, Disciplina no momento também, certo. Né? Concentração. A música, ela exige que você dê oportunidades e receba oportunidade também. E hoje em dia, Pitu, eles trazem os materiais para você? Eles trazem. já têm essa cultura? Achou uma garrafa PET? Aqui, ó. Ou garrafa. Isso aqui tem uma obra aqui. É difícil de adivinhar o que é esse aqui, mas o menino Realmente. pegou, ele achou na rua, ele bateu nele, trouxe aqui e falou assim: ô Pitu, olha o som que isso tem. É um som de um gongue de maracatu. Ele pegou, viu e trouxe. Vim aqui O interessante depois. é que você dá um outro olhar até para a cidade, para a comunidade, para o jeito como a criança, quem aprende, né, vai olhar para a rua, né? O que tiver na rua já vai ter um outro olhar. Poxa, isso aqui tem um som. Vou levar, a gente pode usar de uma outra forma. Então, o que nós temos aqui são alguns produtos, algumas amostras, né? A corda, por exemplo, corda e vassoura é uma aplicação clássica para o PET reciclado. Foi um dos primeiros produtos que utilizaram o PET reciclado no Brasil. A indústria têxtil é a que mais usa o PET reciclado, né? Boa parte desse material, quase metade desse material, vai do material reciclado, eu quero dizer, ele vai para a indústria têxtil, mas não é a única que usa. Na construção civil, o pessoal faz tubos, né, canos em geral, até torneiras você consegue fazer em construção civil. Essa peça, né, isso aqui é um tachão, né, sinalização viária. Isso aqui é um material de sinalização viária e é utilizado com uma resina produzida a partir do PET reciclado. Assim como esse produto, a resina de poliéster, ela é utilizada para fazer caixa d'água, piscina,
carroceria de caminhão e de ônibus, né? A parte interna, a carenagem interna do metrô, por exemplo, é feito com essa resina de poliéster agregada a uma fibra, né? Para dar resistência, para dar estrutura, e o PET reciclado está perfeitamente presente. E é por meio do lixo, aliado à música, que muitas crianças entendem a importância de preservar os recursos naturais, de respeitar o próximo, de cuidar da comunidade. E aprendem que atitudes individuais interferem, sim, no coletivo. Quando você coloca uma criança ou uma pessoa, um adulto que seja, dentro de um projeto ou dentro de um grupo de música, você está mostrando que ela é importante, porque todo instrumento na música é importante, né? Sempre falta. Isso é a mesma coisa na vida. É você mostrar para cada um a importância que ele tem no todo. Então vou mostrar alguns instrumentos que você tem aqui. E a gente fez uma demonstração dentro de uma empresa que só trabalha com metal, com latas. Sim. E aí eles viram e começaram a me fornecer depois o material já da fábrica, sair bonitinho. E aí isso eu comecei a mandar para fora. Então são tampinhas de lata de massa de tomate. Que a gente... São, deixa eu ver. São 9, né? São 9. 9. 9 que não estão na rua. 9 que não estão na rua. E aqui a gente tem o ganzá, madeira, estrado de cama. Estrado de cama. Aqui eu pego, eu corto o lixo, deixo bonitinho. Se não falar, ninguém, né, não dá para perceber. E a gente tem um som de ganzá. Altíssimo. Sim. Altíssimo, altíssimo. Eu já... Não tem diferença, assim, a gente pensa, né? Você vai fazer um pandeiro com o plástico da garrafa PET. Tem diferença para o som de um som com material diferente, original? Do convencional. Com do convencional? Verdade, aqui eu dou uma afinação nele, então assim, eu tenho vários pandeiros, cada um deles tem um timbre. Eu consigo afinar ele e chegar, mas nunca próximo do convencional, porque eu não vou disputar com uma chave. Mas o som dele é idêntico. É idêntico, né? Por exemplo, um pandeiro de chorinho. Então, assim, alguns desses instrumentos têm uma história no meio da música danada. E esse quadrado, esse cubo aqui, eu fiz ele para uma floricultura que queria apresentar algumas coisas diferentes para o cliente. Aí, no fim, lá não deu certo o negócio com eles, aí eu falei, eu não vou desmanchar, eu vou deixar. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei uma garrafa PET tipo esteirinha aqui, ó. Eu tenho mesmo, mais ou menos... som de maracaxeta. Mas nos outros, eu tenho a vantagem de ter um... Não perde nada. Quase assim, quase um repique de anel, um repique de mão. Cada um dele tem um... Ah, cada lado sai um som diferente, né? É. Aí eu fui chegando nas coisinhas um pouquinho mais sofisticadas. A cuíca. Quem já ouviu o som da cuíca? Segundo o levantamento realizado pelo Instituto Sempre, 59% das embalagens pós-consumo foram efetivamente recicladas em 2012, totalizando 331 mil toneladas. No dia a dia, você não consegue não ter contato com algum produto de PET reciclado. Então, em casa você tem roupas, né? Pode ser o seu pijama, pode ser uma roupa de cama, um lençol, um edredom, um travesseiro que tem PET reciclado. Se você tem produto de limpeza, você tem PET reciclado na embalagem. Quando você entra no ônibus, o banco tem PET reciclado. A sinalização viária, se você dirige, PET reciclado. O interior do carro, PET reciclado. Então você tem esse contato diário mesmo sem perceber. E as embalagens de PET, elas estão no nosso dia a dia, é muito normal, a gente só não dá o tratamento adequado na hora de fazer o descarte. Em meio às suas experiências e visando extrair todos os sons possíveis dos objetos que coletava, Pitu encontrou em pequenas miçangas o som da natureza, como se ela mesma nos convidasse a lembrar da nossa essência e a vivê-la em todos os lugares,
a todo momento, em todas as coisas. Aí eu bolei esse instrumento, na época foi como o Ocean Drum, agora eu já coloquei o tambor do mar. Tambor do mar? Mas a ideia dele é reproduzir som de água, uma cachoeira. Essas bolinhas que estão dentro são o quê? São miçangas. Miçangas? Olha isso. Todas as quartas-feiras, Pitu reúne seu grupo para juntos compartilharem conhecimentos e desenvolverem valores como solidariedade, fraternidade e a conscientização ambiental. Vai muito além da música, vai muito além de tocar e fazer um barulho e juntar todo mundo e fazer um conjunto, um som, um ritmo diferente. Vai muito além disso, porque a gente aprende a ouvir o outro, a respeitar o outro. Eu não posso tocar o meu instrumento mais alto do que a pessoa que está do meu lado ou a pessoa que está lá na frente, pode ter 300, 400 pessoas. Eu não posso tocar o meu mais alto que ele, porque eu tenho que ouvir o dele e ele tem que ouvir o meu para a gente entrar num acordo. A gente cuida da onde a gente mora, cada um leva isso para sua casa, leva isso para seus amigos. E a gente aprende a ter, acho que acima de tudo, respeito, cidadania. E esse aqui, Pitu? Esse aqui é um marimbau. Existe o marimbau. O marimbau, eu vi uma vez o cara tocando na televisão e depois nunca mais, mas era uma caixa bonitinha. Então eu fiz isso aqui. Esse aqui eu toco ele. Segura pra mim, Bia, só pra ele não... Então ele... É aquela coisa do blues lá no fundão, né, de New Orleans, lá naquele fundão, é aquela coisa do blues, né? Gente, é mesmo. Ai, que emoção. Dá pra fazer uma viagem, né? Esse cara que manja de harmonia. Caramba. E aí, como o som é baixinho, o que que eu fiz? Peguei a garrafa PET, fiz um caninho de metal, coloquei a PET aqui, colinha quente e fiz uma caixinha sonora. Porque se você ver o som que sai daqui, ele é muito alto. Aqui, ó. Olha como ele amplifica. Tem vezes que eu tô na praia e aí celular, não tem música. Pego o celular lá, põe a música, eu pego uma garrafa PET, tiro a tampinha, pega com a faca, corta o fundo dela e põe ela em cima do falante do celular. O som amplifica, acho que 5, 6 vezes mais. Muito bom. Adorei conhecer o projeto, adorei conhecer as soluções que você encontrou. Com certeza. Porque às vezes a gente chama de lixo, mas hoje em dia, gente, todo esse material aqui não é lixo. É material que pode ser reutilizado de várias formas. E você encontrou uma solução muito interessante, criativa, musical, divertida, né, Bia? Todo mundo se diverte aqui. Pô, é legal. E ajuda também a melhorar o ser humano, né? Sim. Fazer a criança crescer pensando Despertar pra realmente no futuro, responsabilidade social. Então isso é legal. A ideia desse projeto é isso. Eu venho tentando plantar para ver se eles assumem essa responsabilidade. Responsabilidade essa que nos convida à transformação. Geração dos descartáveis, do consumo desenfreado, do desperdício sem limites. Quem disse que precisa ser assim? A própria natureza já nos alerta sobre dar um novo olhar para aquilo que vamos descartar. Uma atitude simples que deve partir de cada um de nós. Transformar o descartável em reciclável é protagonizar um mundo de mudanças que nos permitam transformar o velho em novo, o inútil em útil, o lixo em arte, música, oportunidade.